sobre o medo. Segundo a neurociências, nós temos o nosso cérebro dividido em 3 partes: o cérebro reptiliano, sistema límbico e o neocórtex. Confesso que eu aprendi sobre as 3 divisões do cérebro estudando sobre vendas e marketing, acredita? Mas ontem, depois que eu fiz o vídeo com o tema sobre ser forte, veio no meu coração de fazer um vídeo falando sobre o medo. E no decorrer do dia ontem eu fiquei refletindo sobre situações em que eu tive medo, tive que aprender a lidar, sobre pessoas que eu convivi que tinham algum medo, tanto quando eu trabalhava em escola, lidei com algumas situações, e também sobre o conhecimento que eu tinha adquirido estudando sobre marketing, vendas, neuromarketing, neurociências, psicologia da educação. E ontem, assistindo um culto online, no momento da palavra, falou sobre medo. Aí nesse momento eu falei, meu Deus, obrigada pela confirmação, né? Aí veio também uma pergunta no meu coração: será que nós temos em nossa sociedade muitas pessoas que estão com dificuldades para enfrentar os seus medos? Será que muitas pessoas estão enfrentando isso, não sabe como conseguir, como prosseguir, não sabe como lidar, porque realmente falta o conhecimento. E o bem mais precioso que nós temos é o conhecimento. O conhecimento é libertador. Então, fique até o final desse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre esse tema, porque eu tenho certeza que vai estar ajudando você e vai estar ajudando outra pessoa também. Então, primeiramente, eu quero que você saiba que o seu cérebro, ele é o seu grande protetor. Mas ele não quer que você cresça, ele não quer que você saia da zona de conforto. Primeira coisa. No nosso cérebro, nós temos alguns componentes e um deles é a amígdala. A amígdala, ela emite para o nosso corpo sinais de alerta. Respiração forte, adrenalina, tudo isso, quando a gente tem um medo, a gente tem essas sensações, né? Coração acelerado, parece que o circuito de pensamento é cortado, porque você não consegue, às vezes, pensar no que vai fazer. Você só começa a sentir essas sensações, que é o sinal de alerta do sistema do medo, e você tem 2 opções: ou fugir ou ficar paralisado. Antigamente, quando nós não tínhamos, né, uma estruturação na civilização, há muitos anos atrás, sabe? Quando o homem precisava caçar, que ele precisava enfrentar feras selvagens, era habitual ele ter esse sistema ativado o tempo todo, quase, para se proteger, para proteger a família, para ter força para lutar. Mas você ficar nesse estado o tempo inteiro não é bom. Você pode desenvolver outras coisas, que aí você tem que procurar uma ajuda médica para isso, e você vai interferir nas suas tomadas de decisões no dia a dia. Eu confesso que, particularmente, chegou um momento na minha vida que eu tive que refletir sobre os meus medos. Eu convido você também a fazer essa reflexão sobre os medos que você tem. Anote eles, todos eles. Seja medos de animais, né? Seja medo de tomar decisões, seja medo de pessoas, seja medo de altura, enfim, qual for o seu medo, anote eles e comece a trabalhar para lidar com eles. Então, sabendo que eu tinha medo, o que eu fiz? Teve um dia que eu tive que dar um basta, eu tive que dar uma virada de chave. Foi ainda entrando na fase adulta, eu comecei a vencer um pouco mais os meus medos. E eu pensei assim, a vida ela passa tão rápido, que eu vou deixar os meus medos me sufocarem e não vou viver da forma que eu quero viver, na plenitude que eu quero viver, por causa dos meus medos. Eu vou deixar a vida passar e eu viver sempre da mesma forma. Mas esse foi o primeiro estágio ainda. Não foi ainda o estágio de enfrentar o medo. Quando os meus filhos nasceram, por eles, eu tive que enfrentar todos os meus medos. Medo de altura,
Eu tinha muito medo de altura. Então, quando eu passava assim num lugar alto, eu já passava assim num canto, tendo a impressão de que eu ia cair. Hoje eu dou risada. Mas, quando... Tipo, era lugar assim simples. Uma ponte, um lugar pro outro, assim, que era alto, eu já tinha muito medo. E quando a gente tá com o filho no braço, que você tem que passar, porque você tem que proteger ele. Então, primeiro eu tive a conscientização, depois eu tive que encontrar qual medo que eu tinha e depois eu tive que enfrentar esse medo na prática para vencê-lo. E então, com meu filho no braço, eu tinha que proteger o meu filho. Meu motivo maior de vencer os meus medos eram meus filhos. Então enfrentava com meu filho no colo. Aí eu comecei a enfrentar o meu medo e me desafiei mais. Com meu filho no colo, estava num lugar alto, passando de um lado para o outro. Falei, vou olhar para o horizonte. E comecei a encarar. Comecei a olhar para o horizonte. Aí eu venci o medo de altura. A concretização de vencer o medo de altura, sei que para quem tem esse medo, perdão aqui, balançou a câmera. Sei que para quem tem esse medo não é fácil, mas no ano passado, no final do ano, eu tive a oportunidade de ir num parque aquático que tinha uma cápsula que você entrava e você ficava 3 segundos ali e de repente abria assim o chão, você caía para baixo e a altura era de 40 metros. Para mim foi uma vitória, subir os degraus a 40 metros de altura, entrar dentro da cápsula e cair assim, ó. Quando você entrava dentro da cápsula, você tinha que ficar com as mãos assim, com os pés juntinhos, para você cair bem retinho no chão. Foram os 3 segundos mais longos da minha vida, mas foi libertador, né? Porque ao subir os degraus, eu estava vencendo o meu medo. E eu saí dali feliz. Eu ia fazer de novo, só que aí não fui. Mas se eu for nesse parque, eu faço umas 3 vezes isso, pela sensação de ter vencido o medo. Mas eu sei que tem pessoas que têm medos a níveis piores. Tem pessoas que experimentaram situações, né, de violência, situações de agressividade e que desenvolveram um medo muito grande. Tem pessoas que quando ouvem um barulho de uma porta batendo ou algo caindo no chão, a pessoa para, o cérebro entra em alerta. Ela fala, será que é tiro? Algo tão simples. Por isso que respeite as pessoas que te cercam, porque cada um tem uma história. E a gente não sabe as dores que os outros carregam. Mas a gente tem que respeitar e ajudar as pessoas a saírem dessa situação. E na escola que eu trabalhei também tinha 2 casos. O primeiro caso era de um menino que tinha alergia alimentar. Eu trabalhei em escola por algum período, né? E teve uma criança que ela desenvolveu na introdução alimentar, nos 6 meses de idade, quando a criança começa a comer comida sólida, na hora ele teve uma alergia alimentar e essa alergia machucou a boca, o esôfago, né? Então ele teve que fazer um tratamento depois para curar, né, esse dano que trouxe. Imagine a dor da criança. E também para voltar a introduzir o alimento para não causar nenhum dano. Então essa alergia ela foi tratada. Quando ele foi fazer quase 3 anos de idade, ele já poderia comer, mas ele não queria comer, porque ele tinha aquele medo dentro dele. Então ele ficava desesperado na hora de se alimentar junto com as outras crianças. E o que a professora fez? Ela pegou, segurou aqui o maxilar dele de forma educada, não de forma agressiva, né, para abrir a boca, e colocou a comida na boca dele. Aí ele sentiu o sabor, mastigou e engoliu. E dali em diante ele venceu esse medo de comer a comida e começou a se alimentar juntamente com outras crianças. Foi ali no ato. Ele tinha uma mensagem anterior no cérebro dele. Aí ele passou uma nova mensagem para o cérebro dele. Ele viu que aquilo não era mais aquilo que ele já tinha vivenciado, que era algo novo. Aí ele venceu
isso. E começou a ficar normal com as outras crianças ali se alimentando. Teve outra criança também que ele, desde o nascimento, ele estava num orfanato e ele foi adotado. E esse menino, ele tinha acabado de ser adotado, ele tinha um irmão mais velho, né, que também passou pelo processo de adoção, mas ele tinha muito medo de viver coisas novas, medo mesmo, de pegar um lápis na mão para pintar. Ele tinha medo de pegar o lápis. Olha o nível do medo dessa criança de pegar algo novo. E a professora, para fazer ele vencer esse medo, colocou o lápis na mão dele, foi mostrando os detalhes do lápis. E aí depois ele venceu. Mas tudo que era novo, ele tinha um medo muito grande. Ele começava a chorar desesperadamente. Mas quando ele teve o contato e mostrou para ele que era totalmente diferente, ele venceu o medo e começou a fazer as atividades normalmente, a se adaptar ali no ambiente escolar. Então o medo é um registro que o cérebro teve e que, para proteger você de alguma situação, ele faz com que você entre nesse estado de alerta. Mas viver em medo vai te paralisar. E quantas pessoas não vivem no medo, né? Quantas pessoas cresceram em um ambiente que, ao invés de ser acolhedor, era um ambiente de brigas, de confusão, não tinha aquele momento de afeto, de abraço. E tudo isso faz com que você se sinta inseguro, porque para você se sentir seguro, você tem que ter um ambiente acolhedor, um ambiente em que você pode ser você mesmo, ser livre, não em ficar em estado de alerta o tempo todo. Então, a maior característica do medo é estar em estado de alerta. Mas chega uma hora que a decisão da sua vida tem que ser tomada, juntamente com a atitude. Você tem que reconhecer a força que você tem, a força que há em você, que não vem de você, mas vem de Deus. É o primeiro passo. Deus te vê com muito valor, mas Ele precisa que você tome uma decisão e tome uma atitude diante dele. Esse é o primeiro passo, você decidir, você ter atitude. O segundo passo é você não escolher ser vítima dos seus medos, vítima da sua história, vítima do que fizeram com você, vítima do que você passou, do que você deixou de passar. Chega, dá um basta. Você tem que decidir ser protagonista, responsável pelas suas decisões, responsável pelo seu crescimento, pelo seu avanço. Vítima não escreve história. Vítima, ela lamenta do que aconteceu com ela. Protagonista escreve uma nova história. Está na hora de nós, juntos, sermos protagonistas da nossa história, escrever algo novo, encarar e vencer todos os medos e saber que quem comanda é você. Deus, Ele te deu autoridade. Deus, Ele te deu domínio sobre todas as coisas. Basta você querer acessar. Conte pra mim qual é o seu maior medo. Conte pra mim também se você vai começar a ter um posicionamento diferente diante de qualquer coisa que lhe dê medo.